Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Ferraz. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. O tema do vídeo de hoje é de uma leitura que eu estou terminando do livro do Louis Althusser, de memória, chamado O Futuro é Muito Tempo, seguido de Os Fatos. E a certa altura do livro, o Althusser menciona uma conversa que ele teve com uma amiga, quando ela lhe disse: o que eu não gosto em você é que você tem uma ânsia de se destruir. E às vezes a gente pensa na nossa vida o quanto nós nos destruímos porque nós não gostamos de nós mesmos. Todos os dias você se olha no espelho, você levanta da cama, você tem um mundo de possibilidades diante de si e mesmo assim você continua levando a mesma vida, continua com hábitos ruins, com hábitos que só vão fazer mal, e não percebe que muitas vezes o maior obstáculo à realização dos seus objetivos é você mesmo, e que muitas vezes certas atitudes nossas, que para muitas pessoas parecem inexplicáveis, encontram a justificativa justamente nessa vontade de nos destruir. E o Althusser, em várias passagens do livro, ele diz que sofria de uma ânsia de não existir e de querer destruir a própria existência do mundo, o que segundo ele até mesmo levou ao assassinato da própria esposa. Para quem não sabe, o Althusser, ele assassinou a própria esposa em 1980, mas ele não foi processado criminalmente porque o judiciário o considerou inimputável. E esse livro é, de certa forma, como ele próprio afirma no prefácio, uma tentativa de responder às várias perguntas que foram feitas na época pela imprensa, não só da França, mas de todo mundo, porque o Althusser era um intelectual de influência planetária. As pessoas se perguntavam, mas o que levou a esse crime, por que ele fez isso, se de fato esse episódio teria alguma relação com as doutrinas políticas defendidas pelo Althusser. E o livro busca responder a essa pergunta, ainda que não de uma forma direta. Aliás, o episódio do assassinato ele é contado logo no começo do livro, e o restante fala sobre a trajetória primeiro da família Althusser, do avô, depois do pai e da mãe, e depois do próprio Althusser, evidentemente. E o episódio do casamento da mãe do Althusser é bem interessante, porque ela deveria casar com um outro irmão, era um casamento arranjado entre dois pares de irmãos. O par masculino era da outra família, né? A família que tinha o nome Althusser, e a família da mãe do Althusser tinha duas irmãs, e o casamento era arranjado, só que um desses irmãos morre porque ele estava servindo a França na Primeira Guerra Mundial, e o irmão que sobrevive chega até a casa e fala: meu irmão morreu e eu vou me casar com você. E esse irmão, ele tem um perfil muito oposto ao da mãe do Althusser, porque ele era um cara mais pé no chão, um homem prático, enquanto ela era uma pessoa, como ele próprio diz, uma pessoa que vivia nos ares, que pensava o mundo muito pela ótica do espírito. E esse casamento contraditório trouxe para a mãe do Althusser uma infelicidade, somada ao episódio também do fim trágico do pretendente. Então, segundo ele, esse episódio influenciou a própria criação que ele recebeu, uma criação de proteção excessiva, que fez com que ele não tivesse, de certa forma, contato com mulheres, contato com coisas de criança mesmo, de ter uma vida mais ativa, de brincar na rua, de se misturar com as outras crianças. Ele conta que não teve esse privilégio, né, essa oportunidade. E a trajetória, de fato, da Althusser é uma trajetória difícil, porque é uma trajetória de alguém que viveu super protegido, de alguém que era depressivo e que desenvolveu, de certa forma, uma dificuldade em lidar com problemas e uma tendência, como ele próprio diz, a se isolar, a viver numa realidade do hospital, que é paradoxal, porque é uma realidade em que ao mesmo tempo ele não podia nada, porque ele estava ali preso no hospital, mas ele podia tudo porque todo mundo vivia em função dele.
E essa realidade da hospitalização representa essa tendência que muitas pessoas têm, às vezes, de ficar doente para atrair para si a atenção das pessoas. Não sei se vocês já conheceram pessoas assim. Eu já conheci algumas pessoas que tinham essa coisa de viver doentes, de viver com problemas, até como uma forma de chamar a atenção. Ainda que não fosse algo, digamos, consciente. Era algo mais sutil. Não era algo que as pessoas faziam por má fé. Mas porque elas viam nisso, elas tinham esse mecanismo de proteção. De ficar doentes, de ficarem frágeis, vulneráveis, para atrair a atenção das pessoas sobre si. E essa tendência ao longo da vida do Althusser foi marcante. E também nós vemos uma tendência a episódios de surto, como aquele que causou o assassinato da esposa do Althusser, que também é uma pessoa de uma vida muito difícil, uma pessoa que perdeu o pai, que tem uma relação complicada com a mãe também, e que era uma pessoa que não se sentia amada de certa forma. E você nota que a relação dos dois é aquele tipo de relação entre duas pessoas em que uma tem problemas, a outra também tem, mas nenhuma das duas de fato procura colaborar com a melhora da outra. Há uma tolerância com relação aos vícios, mas na verdade não existe um esforço de melhora. Há uma vista grossa, uma tentativa de ignorar a existência desses vícios, que termina de uma forma trágica. Então, um relacionamento que não tem esse equilíbrio, aliás, um relacionamento marcado por certas dificuldades, porque o Althusser admite que teve amantes ao longo do livro, e a relação com essas amantes sempre foi uma relação difícil. Ele próprio chegava a pedir autorização à esposa para namorar as amantes. Então, um relacionamento bastante disfuncional, e você nota ao decorrer da leitura que é uma pessoa doente. Embora o livro tenha muitas passagens bonitas, eu digo que foi uma leitura de que eu gostei bastante, mas é uma leitura um pouco triste, porque você vê a trajetória de uma pessoa doente, e você vê que é uma pessoa que vai terminar mal e você não pode fazer nada. É uma coisa um pouco triste, e talvez chame a nossa atenção para quem vive ao nosso redor e que tem esses problemas, e que as pessoas às vezes que a gente julga ríspidas, pessoas que a gente julga um pouco ariscas, às vezes são pessoas que sofrem com isso e que de alguma forma, por um mecanismo, elas tentam chamar a atenção para esse problema, mas não de uma forma franca e sincera, uma forma oblíqua, e que às vezes, se você não tiver uma sensibilidade muito aflorada, você não entende direito, e é difícil. E a aproximação para resolver esse problema nem sempre ela se dá de uma forma pacífica. Há muitos conflitos envolvendo a aproximação para que você entenda a situação da pessoa e procure um meio de melhorar. No caso desse livro do Althusser, é algo que chama muito a nossa atenção também para a situação da academia. Nós tivemos recentemente aí um episódio de assédio, um suposto assédio envolvendo um professor, e que às vezes mostra o quanto nós nos equivocamos ao endeusar certas figuras acadêmicas, porque essas figuras acadêmicas, elas são tão problemáticas, ou às vezes mais problemáticas do que as figuras que estão do lado de fora. Eu não faço ideia do desfecho desse caso concreto, que veio a público há pouco tempo, mas ele chama a atenção para esses problemas que às vezes passam despercebidos. Não só na academia, mas em qualquer ambiente envolvendo figuras de autoridade, esses problemas eles costumam ficar subentendidos, ficar em segredo. E nós não podemos fechar os olhos para a existência deles. E a leitura de um livro como esse nos chama a atenção para resolver esse problema. Ainda que a resposta seja difícil, e não pode ser uma resposta que vale para todos os casos, porque cada situação tem a sua particularidade, a sua complexidade. Mas, sem dúvida, essa situação de doença, de problemas de saúde mental, de relação entre pais e filhos, de uma existência que é frustrada, isso tudo, ainda mais hoje, em que essas questões são discutidas, chamam muito a nossa atenção. E, de certa forma, eu volto a dizer, talvez, esse casamento entre os pais do Althusser, em uma geração posterior,
não teria durado, porque com a perspectiva do divórcio e de um rompimento, certamente ela acabaria tomando outro rumo, ele também. Então, hoje, essas questões vêm mais à tona e talvez hoje ter um relacionamento, sustentar um relacionamento seja algo mais difícil, porque você não pode mais contar com o beneplácito da sociedade de chancelar aquele relacionamento que é ruim, proibindo a dissolução do matrimônio. Não entra aqui a minha opinião pessoal sobre esse tema, não é isso, mas é algo mais complexo. Hoje é mais complexo você manter esse tipo de união, ainda que isso aconteça. Nem todos os casamentos são felizes ou são ditados somente pelo romantismo, pelo amor que se sente. Infelizmente, essa é a verdade. Quem leu Machado de Assis conhece muito bem a realidade de casamentos que são formados e sobrevivem à base de um utilitarismo, de um cálculo, porque esses elementos participam também do matrimônio. Você às vezes ama uma pessoa, mas pelas características daquela personalidade, pela instabilidade que aquele sujeito apresenta, você não vai casar com ele. É o que muita gente fala de às vezes que a mulher casa com um cara bonzinho, ou que o homem casa com uma mulher que é mais ingênua. Muitas vezes porque ele encontra uma pessoa que corresponde ao que ele quer do ponto de vista da libido, mas ele sabe que se relacionar com aquela pessoa tem uma consequência do ponto de vista da convivência, do ponto de vista da criação dos filhos, do ponto de vista da comunhão de valores que não favorece um casamento e um relacionamento duradouro. Ou seja, não é só esse fator afetivo, erótico que entra na composição de um relacionamento. E no caso do Althusser, me parece que, sem dúvida, essa dificuldade em amadurecer, essa dificuldade em lidar com certas frustrações, com certas situações da vida, de se desenvolver de forma autônoma, não é algo bem tratado muitas vezes por pessoas que vivem com pais superprotetores. E esse é um problema muito típico de uma geração que vive com pais ausentes. Esse problema de desenvolver a própria autonomia, de você viver um pouco fora daquela bolha criada por um ambiente majoritariamente feminino. E essa questão, se ela é verdadeira no tempo do Althusser, ela não deixou de ser verdadeira hoje. Naquele tempo, muito mais porque os pais, de fato, como ele mesmo diz a certa altura do livro, porque o pai se alienava da criação dos filhos e participava simplesmente com o aporte financeiro. Mas hoje porque muitos pais são ausentes e não querem estar, ou são pais que não entendem bem o papel da paternidade, o papel de ser pai. Esse também é um problema que hoje é muito forte. Às vezes o pai ele está ali, mas ele não exerce um papel de pai. E ele não controla esse instinto super protetor que vem do lado materno. E no caso do Althusser isso ficou muito patente. E a relação do avô, que era uma relação saudável, que rende trechos muito bonitos ao longo do livro, mas ela não foi suficiente para frear esse impulso de anulação da própria existência, esse impulso de certa forma de realizar o desejo da mãe de transformar o filho naquele pretendente que morreu numa batalha aérea da Primeira Guerra Mundial. E se isso é algo que parece fadado ao fracasso, as pessoas não se convencem da verdade. Elas preferem alimentar uma concepção própria que não corresponde aos fatos, a admitir que elas estão erradas. E no caso da experiência althusseriana, sem dúvida isso foi um problema e uma tragédia. Mas, em termos do livro, acho que o livro tem momentos muito bons, muito bonitos, sobre a família, sobre o amor, sobre a vida, mas também tem momentos um pouco engraçados, estranhos, porque o Althusser, a certa altura, ele fala que ele tinha problemas de
de inventar histórias, de pensar que estava impotente, de achar que tinha fimose e de até mesmo obrigar, no episódio engraçado, de puxar o prepúcio no quarto quando era mais novo. Então são momentos assim que denotam uma personalidade doente e que às vezes são cômicos, não estivessem, claro, dentro de um quadro de doença e de uma personalidade problemática. Mas sem dúvida é importante estudar esse tipo de obra, porque Althusser é um autor marxista muito conhecido. As obras dele continuam influenciando várias gerações de pensadores. É claro que a situação pessoal não invalida a obra, mas sem dúvida ela nos ajuda a entender certos aspectos. Óbvio que ele conta determinadas situações e lá também ele fala desse sentimento de ser uma farsa, de não existir, que é algo muito comum. Acho que todo mundo que vive na internet, que produz conteúdo, tem essa impressão de não ser original, de conhecer pouco, de ter um conhecimento pequeno e de às vezes ser alguém que perpetra imposturas todos os dias na internet. E esse sentimento, ele precisa de uma resolução. E como resolver esse sentimento? E de como existir enquanto eu? A resposta para isso é uma resposta de análise, de desenvolvimento, de fortalecimento do eu, de autoconhecimento. É um projeto pedagógico e um projeto também de amor ao outro. É muito importante isso. E de certa forma, você vê que os momentos mais lúcidos e mais interessantes da obra O Futuro é Muito Tempo são exatamente aqueles momentos em que, ao serviço ao outro, há a experiência de conviver com os camponeses, conviver com as pessoas ali naquele ambiente da prisão na época da Segunda Guerra Mundial, experiência de fato de doação, de serviço ao outro. De certa forma, talvez falte muitas vezes a todo mundo que vive nesse espaço na internet um pouco de disponibilidade para o outro, de um adeus à disponibilidade, como diz aquele famoso livro do Alceu Amoroso Lima. Nós precisamos às vezes de menos tempo, por mais absurdo que pareça, a gente precisa de menos tempo para não nos perdermos nos nossos próprios pensamentos. Até a próxima.